Então é isso aí, nação. Chegamos agora com mais um vídeo informativo aqui em nosso canal. Hoje tem Flamengo e Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro e o Flamengo bastante modificado, principalmente por conta das lesões e, é claro, os jogadores que foram cedidos para a data FIFA. Então, o Felipe Luiz quebrando cabeça para montar a equipe de logo mais. Vamos trazer aqui a análise de João Guilherme sobre esta partida, como também o jornalista falou sobre a seleção brasileira que a cada dia que passa traz mais vergonha para o torcedor. Você, nação rubro-negra, o que vocês estão achando da seleção brasileira? A culpa é dos jogadores ou do treinador? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. O link do canal de João Guilherme ficará na descrição como forma de créditos. Portanto, tudo sobre o jogo do Brasil, assim como também sobre a partida do Flamengo contra o Cuiabá, iremos acompanhar agora. Eu não garanto, eu não sei se o Dorival Júnior será o técnico da seleção brasileira no dia 20 de março contra a Colômbia em Porto Alegre. Eu não sei. A culpa é do Dorival? O problema é só o Dorival? Não. O problema é estrutural. É toda uma gestão da CBF, é todo um peso histórico aí de resultados ruins, né? A herança do 7-1 e pós 7-1, 2 eliminações em Copas do Mundo, o Brasil nas categorias de base que dominava inteiramente vem perdendo tudo também. Então é um problema administrativo, estrutural, né? O nosso futebol brasileiro em termos de seleções ficou para trás. Mas vai sobrar para o Dorival. Porque sobra para o técnico, porque ele está mostrando, assim como o Fernando Diniz mostrou, que não está pronto para a missão. Não é ele. O Dorival é um cara muito querido, é um cara muito gente boa, é um profissional competente, tem uma carreira belíssima que se valorizou muito nos últimos anos, graças ao título que ele conquistou no São Paulo da Copa do Brasil e os 2 títulos que ele conquistou no Flamengo, Copa do Brasil e Libertadores. Então ele, que é um cara que é muito bem visto, ganhou esse conceito de, porra, Dorival, na tentativa de termos um técnico brasileiro na seleção. Mas, cara, neste momento, nós não temos um treinador para segurar essa barra aí, cara. Não tem. Não tem. Eu falei aqui nos últimos dias da ideia do Ronaldo de ser candidato à CBF, à presidência, e caso ele vença, trazer o Guardiola, mas isso é para depois da Copa de 2026. Até lá, ou nós vamos com o Dorival, ou vai ter que trazer um outro técnico. Não será a primeira vez, caso aconteça, que o Brasil vai trocar de treinador perto da Copa. A última vez que nós ganhamos uma Copa, a seleção brasileira, um ano antes do Mundial da Coreia e do Japão, era dirigida por Emerson Leão. Aí o Brasil foi mal na Copa das Confederações. Leão foi demitido, entrou Luiz Felipe Scolari, Filipão, que estava no auge da carreira, vinha de uma década de 90 com muitos títulos e tal. E o Brasil foi eliminado da Copa América em 2001 por Honduras. Vocês se lembram disso? Foi o fim do mundo, minha gente. Uma crise sem precedentes, até porque trazia aquela situação da final da Copa de 98 da França, e Brasil amarelou, Ronaldo na mira de todo mundo. Hoje quem vê o Ronaldo consagrado, unanimidade, não sabe o que o Ronaldo foi criticado e o que falavam dele aqui no Brasil. E aí, Filipão assumiu, perdeu a Copa América para Honduras, seguiu, classificou e foi para a Copa. E ganhou. Zagallo, em 70, também assumiu próximo à Copa do México. O técnico era João Saldanha. Um ano antes da Copa do México, em 70, o técnico era João Saldanha. Zagallo assumiu também em cima da hora.
e o Brasil foi campeão. Então, caso isso aconteça, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas caso aconteça uma troca de treinador em cima da Copa do Mundo, não é inédito. Já aconteceu no Brasil. E olha, eu acho que nós precisamos ter um treinador de fora. Chegamos a esse ponto. O que a gente vê nos clubes, a gente está vendo que chegou a hora há algum tempo na seleção brasileira, embora haja uma resistência muito grande. Não tem jeito. O nome mais acessível que viria, que tem o sonho, que quer, chama-se Jorge Jesus. Eu acho que ele seria o nome certo para conduzir a seleção brasileira, para tentar arrumar alguma coisa na Copa do Mundo. Claro que se pudesse trazer o Guardiola, o Klopp, que largou a carreira de treinador, o Ancelotti, beleza. Não dá. Guardiola, talvez lá no futuro com o Ronaldo. No momento, dos acessíveis, Jorge Jesus é o mais experiente. Por exemplo, ele e o Abel Ferreira. São dois grandes nomes, duas grandes opções. Mas ele é muito mais experiente para suportar uma barra dessa do que o Abel. Né? E ele tem um estilo de jogo que agrada mais ao torcedor brasileiro, eu tenho a impressão. Então, eu acredito que seria uma ótima opção. Né? Eu, sinceramente, não sei se o Dorival conseguirá chegar à Copa do Mundo. Espero que chegue e que vença a Copa. Ele garantiu que o Brasil estará na final da Copa. Falou isso, Dorival. A realidade é a seguinte, minha gente. Nós enfrentamos na rodada anterior as duas piores seleções da eliminatória, Peru e Chile, e vencemos. Foi isso. Com as outras, é pau a pau, é jogo duro. Empatamos com a Venezuela, empatamos hoje com o Uruguai bastante desfalcado, e por aí vai. Colômbia no Brasil, jogo duríssimo, porque a Colômbia tem uma boa seleção. A Argentina, em Buenos Aires, é favoritíssima, e eu tenho até medo da gente levar uma bordoada histórica dos argentinos. E depois Equador em Quito. Sequência é braba, hein? Muito bem, vamos falar dos nossos clubes. Ah, outra também, hein? A seleção jogou muito mal. E o Vinícius, de novo, ele não está conseguindo jogar na seleção brasileira. E por que eu falo do Vinícius? Porque ele é o grande nome, ele é o cara que puxa a fila. Ele é o grande jogador brasileiro no momento. Se ele jogar bem na seleção, as coisas vão melhorar. Mas ele não consegue. De novo, uma atuação bem abaixo. Mas, a partir do próximo final de semana, você pode ligar a TV, porque você vai ver um outro Vinícius Júnior. Vai ser um show, vai dar caneta, vai fazer gol, vai dar assistência, vai decidir, vai barbarizar em La Liga, em Champions League. Não tenha dúvida, veremos isso. Estamos esperando na seleção brasileira. Tomara que em 2025 o Vini consiga, porque ele é um talento, mas na seleção não está conseguindo, não. Né? Muito bem. Deixa a seleção para lá, né? Em março do ano que vem a gente fala. Vamos falar aqui do nosso futebol do dia a dia, né? Que aí nós estamos bem, hein? Aqui na América do Sul nós estamos mandando Libertadores, final brasileira, Sul-Americana com Cruzeiro, que hoje partiu para São Paulo, porque joga amanhã com o Corinthians, 11 da manhã, e depois já vai para Assunção. Olha aqui, ó, a rodada 34 do Campeonato Brasileiro começará e eu vou já compartilhar para vocês. Antes tem um superchat aqui. Luiz Fernando, R$2. Muito bem. Luiz, uma coisa eu admito, cara, né? Nós não temos muita coisa diferente em relação a isso que nós estamos vendo por aí, não, cara. É mais ou menos isso aí. Eu acho que o Pedro, a partir do momento que ele se recuperar, ele deve ser o centroavante titular da seleção brasileira.
A gente não pode abrir mão de Rodrigo e Vinícius Júnior, pelo que eles jogam no Real Madrid. Eu acho que a gente tem que arrumar uma maneira de encaixar o Estevão aí nesse time do Brasil. O Estevão, até mesmo o João Paulo Sampaio, da base do Palmeiras, né, falou que ele pode jogar de meia. O Luxemburgo também falou isso. Arrumar um jeito do Estevão jogar ali na seleção brasileira. Eu acho que o Gerson é um cara que, embora a seleção brasileira esteja em baixa, mas ele está em alta. O Gerson é um cara que está ganhando seu espaço na seleção brasileira, né? Então o Gerson estaria também no meu time. Então aí eu já botei Gerson, Estevão, Rodrigo, Pedro, Vinícius Júnior. Eu espero a volta do Neymar. Espero a volta do Neymar. Mas nesse momento não é certo, então não vou falar sobre isso, né? Volante, nós temos o João Gomes, temos o André, que são caras que podem dar uma força ali na marcação. Eu gosto do Gabriel Magalhães, acho que ele é um bom zagueiro. Eu não colocaria o Marquinhos como zagueiro titular. Eu acho que o Marquinhos há muito tempo vem jogando na experiência, no nome dele, mas, sinceramente, eu acho que precisa renovar ali. Precisa renovar, né? Laterais, um problema grande, né, que tem a seleção brasileira. Eu vou te falar um negócio. O Wesley do Flamengo é um lateral que o Barcelona está de olho e ele é muito promissor, hein? Ele pode crescer ao ponto de chegar à seleção brasileira e disputar uma posição com o Wanderson ali na direita. E na lateral esquerda é o Guilherme Arana, Alex Telles, Renan Lodge. É por aí. É isso. Goleiro, Ederson. Acho que o Everson do Atlético Mineiro está em grande fase, merece pelo menos ser convocado. Mas não temos muita coisa diferente do que estamos vendo aí, não. A gente precisa formar uma seleção com conjunto, com padrão de jogo, com tática de jogo, com variações de jogo. Difícil, difícil. Beleza? Muito obrigado, hein, pelo superchat aí. E vamos lá, vamos falar do Brasileirão, minha gente. Brasileirão de volta já amanhã cedo, hein? Cedinho tem Brasileirão. Acorde mais cedo no feriado do dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Olha a rodada aí, rodada na tela. 11 da manhã, Corinthians e Cruzeiro. Por que esse jogo é às 11 da manhã? Porque o Cruzeiro ele tem que estar em Assunção. A partida contra o Racing, sábado, final da Sul-Americana, será em Assunção, e o Cruzeiro, por ordem da Conmebol, por regulamento da Conmebol, ele tem que estar na cidade sede 72 horas antes do jogo. Então o Cruzeiro sairá do estádio em São Paulo e irá diretamente à tarde para Assunção. Chegará lá no início da noite. Então o Cruzeiro tem que estar amanhã já em Assunção. Então 11 da manhã, Corinthians e Cruzeiro. Jogo importante, hein? Porque o Corinthians ganhando, ele se livra completamente da ameaça de rebaixamento, busca já uma vaga em Libertadores da América, e o Cruzeiro também é o seguinte, ele pode garantir vaga na Libertadores do ano que vem, mas se não ganhar a Sul-Americana, ele vai depender do brasileiro, então precisa ganhar. Amanhã, 16h30, Bragantino e São Paulo, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, aqui é jogo fundamental para o Atlético Paranaense, que luta contra o rebaixamento. Criciúma e Vitória é jogo direto, confronto contra o rebaixamento, né? Jogo importante. Bahia e Palmeiras, importantíssimo, porque o Palmeiras está na cola do Botafogo e o Bahia é um time que pode atrapalhar aqui as pretensões do Palmeiras, quer também buscar ainda vaga em Libertadores da América. Então, Bahia e Palmeiras é um jogão amanhã, 18 horas. Grêmio e Juventude são dois times que estão lutando contra o rebaixamento, hein? O Grêmio tem que ficar esperto. 19 horas esse jogo. Cuiabá e Flamengo jogando. O Flamengo terá muitos desfalques, mas o Bruno Henrique, que foi suspenso por 2 jogos, o Flamengo conseguiu um efeito suspensivo para ele, e ele estará à disposição. Aqui o jogo da rodada, né? Uma prévia da final da Libertadores. Atlético Mineiro e Botafogo, 21h30. Botafogo armou aí um esquema para trazer os jogadores que estão nas seleções, vai tentar colocar a sua
maior força em campo, porque é um jogo fundamental para o Botafogo, encarando seu adversário na final da Libertadores. Tem que vencer o Botafogo para continuar com uma margem segura em relação ao Palmeiras e ao Fortaleza, mas o Galo tem também ambições aí, porque o Galo começa a olhar para baixo e ver que o fantasma do rebaixamento está ali, hein? Então ele também precisa ganhar o jogo, vai ser um jogão amanhã, o jogo da rodada, Atlético Mineiro e Botafogo, 21h30. Vasco da Gama Internacional em São Januário amanhã também, bom jogo, né? Amanhã que eu digo quinta-feira, né? Porque nós já estamos na quarta-feira. E na sexta-feira, Fluminense e Fortaleza. Fluminense desesperado, porque o fantasminha da Série B está batendo na porta e o Fortaleza ainda disputa o título. Hein? Então é um belo jogo, sexta-feira, 21h30. Aí a rodada 35 já vai começar no sábado com Juventude, Cuiabá, Botafogo e Vitória, Atlético Goianiense, Palmeiras, São Paulo e Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco. Aí o Ramon Dias fala hoje que o Corinthians é maior que o Vasco, botou uma gasolina aí nesse jogo, Internacional e Bragantino, Bahia e Atlético Paranaense, Fluminense e Criciúma, e terça-feira, fechando a rodada, Fortaleza e Flamengo. Né? Então, é isso, minha gente. Essa é a situação aí do Campeonato Brasileiro. Vamos ver aqui como é que está a classificação do Brasileirão, né? Deixa eu botar aqui. Brasileirão. Classificação. Vamos lá. Olha aí. Ó. Botafogo 68, Palmeiras 64. 4 pontos de vantagem. Palmeiras joga fora com Bahia, Botafogo joga fora com o Atlético Mineiro. Fortaleza 63 também joga fora com o Fluminense no Maracanã. Jogo difícil. Fluminense desesperado. Flamengo é o quarto colocado. Tem torcedor rubro-negro que ainda tem esperança de título. Não dá. Eu acho que não dá. O Flamengo, em termos de Brasileirão, está fora. Né? E já está na Libertadores, porque venceu a Copa do Brasil. Ou seja, uma boa notícia para o Inter, para o São Paulo, que estão aqui nessa briga direta. O Cruzeiro está 10 pontos atrás do São Paulo. E se ganhar a Sul-Americana, né, já amplia aqui uma vaga, aí já vira G8. E se o Botafogo ganhar a Libertadores, vai virar G9. Então tem muita gente aqui que pode se beneficiar dessa situação dos títulos aí dos times brasileiros. Em termos de rebaixamento, minha gente, olha aqui, o Juventude tem 37, o Corinthians, o Atlético tem 42, estão a 5 pontos, não é uma situação tranquila, por isso que os dois buscam a vitória na rodada. Grêmio 39, está na briga contra o rebaixamento, Vitória 38, Atlético Paranaense 37, Fluminense 37, Criciúma 37, e aí dentro da zona de rebaixamento, o primeiro é o Juventude, que também tem 37. Né? Mesmo número de Criciúma, Fluminense, Atlético Paranaense, misericórdia, que confusão, hein? Bragantino 36, tem chance ainda. Cuiabá com 29, eu acho que já era, já foi, e o Atlético Goianiense também, né? Também. Aliás, falando aí em classificação, a Série B tá demais, hein? Domingo, 18h30, imperdível, né? Nós vamos ter a definição de quem sobe junto com o Santos. Mirassol está em segundo, Novo Horizontino em terceiro, Ceará é o quarto, o Sport está em quinto, mas tem o mesmo número de pontos do Ceará, está uma briga danada. Mirassol e Novo Horizontino com 64, Ceará no G4 e Sport fora do G4 com 63. Vai ser uma briga sensacional. A rodada do Brasileirão promete. Olha aqui, Jaime, quem é o comentarista narrador e o narrador comentarista? Ah, garoto, esse foi um comentário que eu fiz no Twitter, né, no X. Sabe por quê, Jaime, que eu fiz esse comentário? Porque eu sou um narrador, né? Eu já participei de mais de 1000 transmissões na minha carreira. Eu já fiz mais de 1000 transmissões de eventos ao vivo.
36 anos de profissão. E eu sei a técnica, eu sei o mecanismo, eu sei como funciona, eu sei muitas coisas que estão acontecendo ali que quem não é profissional não consegue ver, identificar. Isso é natural, né? Eu conheço ali. E existem algumas técnicas, existem algumas regras, né, numa transmissão de eventos esportivos. E o mestre Luciano do Vale, o grande Luciano do Vale, ele sempre dizia o seguinte: o narrador narra, o comentarista comenta e o repórter reporta, traz a informação. Só que de algum tempo para cá, isso aí tem se desvirtuado um pouco. Muitos narradores, eles têm, em muitos momentos, virado comentaristas. Eles narram o jogo dando opinião. E agora está surgindo a outra classe, né, do comentarista que narra, porque muitas vezes ele fala coisas que o narrador é que tinha que falar. Então ele entra na área do narrador. Então é isso. Obviamente eu não vou citar nomes por uma questão de ética, mas reparem, porque isso acontece toda hora. Beleza? É isso aí. Tem muita gente xingando aqui, esculhambando a seleção brasileira. É isso, minha gente. É realmente desanimador. O negócio é a gente focar agora no nosso futebol, no Campeonato Brasileiro. Sábado tem Cruzeiro contra o Racing, final da Sul-Americana, às 5 da tarde em Assunção. Aí no outro sábado tem a final brasileira da Libertadores, Botafogo e Atlético Mineiro, e por aí vai. Então é isso aí, galera, né? Iremos deixar o link do canal de João Guilherme na descrição como forma de crédito, né? O jornalista dando a sua opinião acerca dessas últimas partidas, né, da campanha da seleção brasileira nas eliminatórias, e ele não garante a permanência de Dorival Júnior no comando do time. É claro que o time da seleção brasileira hoje é uma equipe totalmente desorganizada, é uma seleção que não tem proposta de jogo, parece até o Flamengo de Tite, né, em que o treinador não conseguiu fazer jogar e foi demitido. É o que vai acontecer com Dorival Júnior, porque infelizmente não tem o que fazer, a seleção brasileira não joga nada, né? O torcedor brasileiro está muito revoltado com tudo isso e precisa ter uma mudança drástica aí para que, de fato, tenha algum êxito mais na frente. O Brasil, que está passando vergonha nas eliminatórias, antigamente o Brasil era sempre primeiro, hoje está lá embaixo, então isso de fato é preocupante e o torcedor nem às vezes assiste as partidas por conta dessa situação. E sobre o Flamengo, que enfrenta hoje o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, partida essa que acontece às 19 horas, horário de Brasília. Felipe Luiz batendo cabeça aí, tendo dor de cabeça para montar a equipe, haja visto que tem muitos desfalques, tanto por lesões, assim como também jogadores que foram convocados para a data FIFA. Portanto, o Flamengo ganha mais um reforço de última hora no ataque para o jogo contra o Cuiabá. Bruno Henrique está liberado para atuar em jogo do Flamengo nesta quarta-feira pelo Brasileirão. O Flamengo ganhou uma boa notícia para o jogo contra o Cuiabá, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Bruno Henrique conseguiu o efeito suspensivo por punição dada pelo STJD. Com isso, está à disposição de Felipe Luiz para o confronto desta quarta-feira na Arena Pantanal, né? Se Gabigol foi afastado por questões de disciplina, de acordo com o que foi repassado pela diretoria, o Flamengo teria sim preocupação imensa aí no setor ofensivo, porque não teria jogador para colocar no ataque. Então, com esse efeito suspensivo conseguido por Bruno Henrique, agora o jogador vai para a partida. Então, é uma notícia muito boa para o torcedor do Flamengo. Bruno Henrique foi punido por 2 jogos após se envolver em um forte choque com Mateuzinho em jogo do Flamengo contra o Corinthians pela semi da Copa do Brasil. No primeiro confronto contra o Atlético Mineiro na final do torneio, o camisa 27 cumpriu suspensão e restava apenas mais um a ser cumprido. Na expectativa para saber qual seria a resposta do STJD em relação ao efeito suspensivo, Bruno Henrique seguiu viagem junto aos companheiros.
Com a liberação decretada na tarde desta terça, o atacante está à disposição para a partida contra o Cuiabá. O atacante irá reforçar o time do Flamengo, que sofre com desfalques importantes. Em suma, dentre os lesionados e atletas que estão servindo as suas seleções data FIFA, a conta das baixas do rubro-negro chega a 13. Com o Bruno Henrique à disposição, o Flamengo encara hoje o Cuiabá pela 34ª rodada. A partida acontece às 19 horas na Arena Pantanal. Portanto, Bruno Henrique, reforço confirmado para a partida de logo mais. Partida essa importante. O Flamengo precisa sim terminar o Brasileirão de maneira digna. É um campeonato que poderia ter sido prioridade, mas não foi, devido à incompetência da diretoria do Flamengo, assim como também de Tite, um treinador que só veio para atrapalhar. Então agora não tem mais o que lamentar, já conquistamos um título na temporada, Copa do Brasil foi conquistada recentemente e agora é terminar o Brasileiro, vamos dizer assim, na melhor forma possível. Portanto, o nosso Mengão está escalado, vai com o que tem de melhor nesse momento, né? Levando em consideração os desfalques e os jogadores que estão na data FIFA. E aí, nação rubro-negra, vocês estão confiantes para a partida de logo mais? Chega, participe e deixa a sua opinião nos comentários.